Fala, galera, vamos acompanhar a turma do Jogo Aberto debatendo quem é melhor entre Botafogo e Palmeiras. E também as últimas informações para o jogo deste sábado, às 13 horas de Brasília. Vamos acompanhar aí as últimas informações de Palmeiras versus Botafogo. O futebol do Gerson é impecável, é muito valoroso e merece seleção brasileira. Mas o que tá jogando esse Olise até agora, o que ele já fez... Ah, mas foi primeira fase, então eu voto no jogador caro, né? Do Bayern de Munique. Ele não tá caro? Azeite de Olise? Tá caro, tem mais coisa, o café, o ovo, tudo. O futuro é amanhã e domingo para Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Mas o palpite é agora. Então, preparem-se. O primeiro jogo será Flamengo e Bayern de Munique. E o primeiro a palpitar é você, Ronaldão. 2 gols do Pedro, 2 para o Flamengo. Vocês estão olhando para mim, falando que eu vou falar assim. Você não sabe o que dizer? Não, já estou na minha cabeça aqui. E 1 para o Bayern. Ele falou contra do Neuer. Calma aí, ele falou há menos de 20 minutos que o Flamengo seria eliminado pro Bayern. Você tá muito louco hoje, cara. Eu não tô bem mesmo. Você quer mudar? Você quer manter? Não, 2 a 1 comigo. Eu tô torcendo comigo, tô querendo o Cicinho. Ótimo. Comigo, E pra você, Marco Aurélio Cunha? O time brasileiro. 2 a 0 Flamengo. Eu também tô torcendo pelo Flamengo e pelo Felipe Luiz. João Pedro Sgarbi. Eu vou torcer pro Flamengo também, de verdade. Só que vai ser 2 a 1 pro Bayern, eu tô achando. Cicinho. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3 a 2 Flamengo. Edu Dracena. 2 a 1 Bayern. João Paulo Capelanes. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. 3 a 0 pro Bayern. Eita. E você, bebida? Eu tenho uma longa ligação com a nação rubro-negra. Já acertei final de Libertadores, inclusive River e Flamengo bem antes das oitavas. Mas dessa vez eu acredito que vai ser 2 a 0 pro Bayern. Nossa Senhora. Agora, tomara que eu esteja errado, inclusive. Tomara que eu erre. Agora, vamos para... Palmeiras e Botafogo. Quem vai começar agora essa disputa de palpites é o Capelanes. Escrevam o que eu tô falando aqui. Um jogo horrível, um calor absurdo. Vai ser 0 a 0 nos pênaltis. A redenção dele. John, Botafogo nas quartas. Esse é um filme, né? Edu Dracena, você pode ser agora, porque a gente até imagina o seu palpite. 1 a 0 Palmeiras. Sim. 1 a 0 Palmeiras. Eu também acredito nesse jogo truncado, tudo. 1 a 0 Botafogo. Sgarbi. Eu vejo diferente. Acho que vai ser um jogaço. 3 a 2 pro Botafogo. Marco Aurélio Cunha. 2 a 1 Botafogo. Ronaldão. 3 a 1 para o Botafogo, bebida! Botafogo, bebida! 3 do Romero. 3 a 1, tem gol do Henrique. Não. Ai. O gol do Henrique, o Henrique vai estar em todos os jogos, só quero avisar. O meu palpite, com dor no coração, 1 a 1 no tempo normal e na sequência passa o Palmeiras. Eu sempre não me surpreendi. Todo mundo secando aqui. Não, eu alívio do Edu, como se o palpite já fosse o Edu. Bem-vindo à realidade desse programa. Um jogo não é só um jogo. É muito mais do que um jogo. Não termina no ano, no mês, no dia, na semana. É a vida inteira. Vamos falar do jogo Palmeiras e Botafogo, começando com o Gustavo Zupac. Zupac, seja bem-vindo. Mudou, eu não sei se mudou de lugar ou de lado, mas esse cenário tá legal. Gostei. Onde é que você tá, Zupac?
Eu poderia falar, Felipe Mota, um ótimo dia a todos, que eu me desloquei, fui para um outro lado da cidade, a unidade volante da ESPN se deslocando, mas eu apenas virei de lado mesmo. Aqui atrás de mim está a Prefeitura de Filadélfia, estado da Pensilvânia, o berço da democracia dos Estados Unidos. Sabe, Mota e amigos, que aqui na Filadélfia foi aberto o primeiro hospital, a primeira escola, o primeiro jornal impresso, o primeiro computador, até o primeiro jardim zoológico deste país surgiu aqui na cidade de Filadélfia, e teremos a definição do primeiro brasileiro quadrifinalista do Mundial de Clubes, porque Palmeiras ou Botafogo, um dos dois, chegará às quartas de final no próximo sábado. Você falava sobre o Aníbal Moreno, Palmeiras treinando neste momento lá na Universidade em Greensboro, Carolina do Norte, e a definição do Abel para ver se vai usar o Aníbal desde o princípio, que ele vai estar à disposição. Para mim está claro que sim. A questão é o quanto o Abel vai utilizá-lo, porque desde a lesão dele eu pude conversar com algumas pessoas lá do Palmeiras, e o que eu ouvi era que, beleza, uma coisa é identificar que o Aníbal pode jogar, outra coisa é avaliar o risco. O que isso quer dizer? O quanto colocar o Aníbal, por mais que ele tenha condições de estar em campo sábado, pode representar algum tipo de agravamento de lesão lá para frente, para o restante do torneio ou para o pós, né? Então é avaliar a saúde do jogador, mas tudo indica, pelo grau de evolução que o Aníbal Moreno teve desde o jogo em que ele ficou fora contra o Inter Miami, pelo que eu ouvi de pessoas do Palmeiras, que ele estará à disposição com chance de jogar. E aí vai para o Abel Ferreira definir, porque pré-mundial o Emiliano Martínez vinha muito bem, pós-data FIFA e no Mundial o Aníbal fez 2 tremendos jogos contra Porto, contra o Al-Ahly, então o Abel vai ter que resolver qual dos dois vai jogar, levando em consideração também o aspecto físico. Mota, esse duelo vale muito dinheiro também, tá? Até aqui, a Palmeiras e Botafogo, os dois, já arrecadaram quase 150 milhões de reais cada um. E vale mais uma bolada, vale mais de 60 milhões de reais a classificação para as quartas de final, uma premiação bem gorda da FIFA para esse Mundial. Para o Palmeiras, este valor é importante até para a janela de transferências, porque eu ouvi de uma outra pessoa muito importante do Palmeiras que a intenção da diretoria, da comissão técnica, é contratar um atacante, e tem se falado muito do Ramon Sosa, né, paraguaio, que é do Nottingham Forest, que o Palmeiras tentou contratar já há algum tempo, alguns meses, e o Palmeiras mantém esse atleta no radar. Esse dinheiro pode servir também para isso, né? A intenção da diretoria do Palmeiras é contratar um atacante ou para jogar do lado esquerdo e trazer o Facundo para jogar no lugar do Estevão, o Estevão indo embora, porque é onde o Facundo gosta de jogar, ou de contratar alguém para fazer a direita, que é o lado do Estevão. Mas a intenção do Palmeiras, também por um pedido do Abel, é ir ao mercado e repor a saída do seu jovem craque, que pode fazer amanhã o seu último jogo pelo Palmeiras. Essa premiação vai ajudar nisso. Muito dinheiro, hein? 150 milhões de reais para cada um, já garantido, fora o que virá para a classificação. O Palmeiras vem hoje à tarde aqui para Filadélfia, papo com Abel Ferreira, marcado para 5h30 da tarde, horário de Brasília. Felipe Mota. Show de bola, Gustavo Zupac segue com a gente para falar mais de Palmeiras e Botafogo, mas vamos entender mais o lado dos cariocas. Nosso time completo acompanhando o Botafogo com André Linares e Antônio Chamorro. A dupla chega aqui no Sport Center com os destaques. Linares, eu jogo para você, tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Estamos aqui em frente ao centro de treinamento do Philadelphia Eagles, da NFL. É por aqui que o Botafogo tem feito sua preparação nesses dias. Está treinando, inclusive, nesse momento. A gente acompanhou os primeiros minutos do trabalho por aqui. E, claro, tem ainda a principal questão de todos esses dias, desde que o Gregory tomou o segundo cartão amarelo, quem vai ser o substituto, inclusive, porque isso pode ter uma questão na formação tática, isso pode acabar também mudando em relação ao que o Botafogo fez da primeira, depois para a segunda e terceira rodada da fase de grupos, Tonhão. É isso. Um abraço, Mota, um abraço para todo mundo aí do estúdio. Pois é, a gente tem algumas dúvidas, né? A gente está muito mais tendendo ao Cuiabano ser o titular, porque é um jogador que vinha numa sequência muito boa, teve a lesão e voltou a ter ritmo nesses últimos jogos. E contra o Atlético de Madrid, ele fez boas jogadas, então assim, é um jogador que, para ajudar ali o Telles de repente numa dobra com o Estevão, pode ser uma jogada importante. O Newton é o jogador do meio campo que também apareceu bem nos últimos jogos, mas aí eu acho que ele tá, não sei se de repente o Renato Paiva vê ainda muito como um jogador cru para ser titular num jogo desse tamanho. Só que a gente teve aqui nos primeiros 15 minutos, né, não teve nenhum treinamento tático.
mas a gente viu que o Jair não estava entre os jogadores que estavam treinando aqui, fazendo esse aquecimento. A assessoria do Botafogo passou que ele ficou na parte interna, então ele estava fazendo alguns trabalhos de ginástica ali, né, na academia. Não sei se dá para se chamar de dúvida para um jogo como esse, mas acho que já gera uma certa preocupação, até porque o Bastos que vinha aqui já foi cortado, então seria o David Ricardo para jogar com o Alexander Barbosa. Então pode ser uma dúvida aí também a mais para o Botafogo nesse jogo contra o Palmeiras. E o aspecto de enfrentar o Palmeiras, né? O Botafogo já mostrou a sua força, por exemplo, vencendo o PSG. E agora essa curiosidade de ser um duelo brasileiro, mas o fato também de ser contra o Palmeiras tem também um pouco da rivalidade de últimas disputas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. E foi um dos temas que os jogadores do Botafogo falaram por aqui. Vamos ouvi-los. É um confronto disputado, a gente sabe, né, o que foi os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras, jogos importantes, jogos decisivos, e acho que os jogos mostraram o quanto as equipes são preparadas e têm um bom futebol. Então não tenho dúvida que essas oitavas do Mundial é um jogo histórico, né, vai ser um jogo histórico e vai ser decidido nos detalhes, vai ser um desafio muito grande para nós e a gente vai estar preparado para isso. É um Mundial e não tem como escolher adversário, né? O grupo que a gente caiu, que como a gente falava, que muita gente dizia que era o grupo da morte, a gente não escolheu estar nesse grupo, mas a gente teve que enfrentar e enfrentou de igual para igual. Isso pra gente, de uma certa forma, a gente tem que enfrentar, não tem jeito. E agora, nas oitavas de final, pegar um time brasileiro, um time que a gente conhece, com certeza abre um leque de opções para a gente poder também interpretar esse jogo de uma forma diferente, mas com a mesma dificuldade, uma dificuldade lá em cima, porque é um Mundial e os detalhes vão fazer diferença. Eu acho que seria como se enfrentássemos um europeu. Sabemos que dependendo do qual time esteja confrontando com nós, sabemos que seria jogo importante, até por se tratar de Mundial de Clubes, então estamos preparados para esse desafio. 6h30 da tarde, pelo horário de Brasília, tem entrevista coletiva do técnico Renato Paiva. E, Felipe, mudou bastante o clima por aqui, porque a chuva diminuiu demais, né? A temperatura nos últimos dias a gente chegou a pegar 38 graus. Eu não imaginava vestir um casaco aqui na Filadélfia depois disso. Agora 22 graus, já mudou bastante. Amanhã, para a hora do jogo, já diminui. Talvez até bata 30 graus, é meio-dia a partida no horário daqui. Mas em relação ao que tem sido os últimos dias, já amenizou bastante, Felipe. Valeu, Linares, que com o Antônio Chamorro acompanha o... Aníbal Moreno seguiu a evolução de seu quadro e participou de parte do treino com o restante do elenco do Palmeiras na manhã desta quinta-feira, em Greensboro. A ausência contra o Inter Miami por conta de um edema na coxa direita, o camisa 5 deve ser uma novidade na equipe que enfrenta o Botafogo sábado, às 13 horas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Murilo, com lesão na coxa esquerda, que deve tirá-lo do restante da competição, ficou no hotel na Carolina do Norte, realizando tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Abel Ferreira abriu apenas os primeiros 15 minutos da atividade desta manhã e comanda outro treino à tarde, integralmente fechado para a imprensa. O técnico apresentou um vídeo aos atletas e depois comandou uma movimentação tática, já pensando no confronto com o Botafogo. A tendência é de que o Verdão jogue nas oitavas de final com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez, Richard Rios e Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. Nesta sexta, a delegação faz a última atividade em Greensboro, antes de seguir para a Filadélfia. O vencedor do confronto entre os brasileiros irá encarar ou Benfica de Portugal ou Chelsea da Inglaterra nas quartas.